Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Craft UFG e dessa vez continuaremos o nosso curso em linguagem C. Nessa aula 3 aprenderemos sobre as estruturas condicionais if e else, os operadores lógicos e resolveremos alguns exercícios aqui para fixar esse conhecimento. Primeiramente, nós vamos aprender aqui sobre a estrutura condicional do if e else, o que é realmente ele. Vamos aprender sobre a sintaxe do código, os operadores lógicos e os exercícios, como eu já disse. A estrutura condicional do if, que significa se em inglês, e else, que em inglês significa ou para a gente, é uma condição que ela verifica o que é verdadeiro e o que é falso para seguir o código. Basicamente quando o usuário manda a informação, que você pede a informação, se ele manda a informação correta para você, você executa a linha de instrução. Se ele não colocou algo que satisfaça essa linha de instrução para a gente seguir ela, nós não iremos prosseguir o código. É basicamente isso que o if faz. Então, basicamente, se ele pede alguma coisa, eu resolvo aquilo. Se eu peço tal coisa, eu resolvo. Entendeu? No caso do ou, a gente usa como quando ela não for satisfeita. Então, no caso, se a gente pede para o usuário digite 2 e ele digita 3, eu não vou seguir a linha de código. Mas, se eu colocar um ou, que é no caso para seguir o código, já que eu não resolvi o if, ele vai falar, ele digita 2, só que eu queria o 3, vamos supor. Ele digitou o 2, eu queria o 3, ele não colocou, então eu executo a outra linha de código, que é o que vai funcionar o ou. Então, lendo aqui, a condição é verificada a cada passagem pela estrutura if. Se a condição for satisfeita, verdadeira, então a lista de instruções que encontra entre as chaves será feita. Se a condição não for satisfeita, no caso falso, como eu já disse, então elas serão feitas as instruções exigentes logo após o fecha-chaves. Então, logo após, se nós colocarmos o else, nós resolveremos o que está depois do código, como se fosse um if. A mesma coisa para colocar um if else, que eu vou explicar depois para você. Então, caso a condição não for satisfeita e caso exija mais instruções, é usado o else. Bom, a sintaxe aqui do if e do else é o seguinte. Nós temos o if, quando nós colocamos na linha de código, a gente coloca a expressão lógica que a gente pede. No caso, como eu dei o exemplo do 2 e do 3, se eu quiser que o usuário digite 3 e ele colocar o número 2, então eu vou colocar aqui if se a meu número que ele, vamos supor assim, se o número que o usuário digitar for 3, execute o código. Então, ele vai pegar as chaves e vai executar, certo? Então, se eu pedir aqui, mais uma vez, eu quero o número 2 agora, e ele colocou o número 1, então, se o usuário colocar o número 2, execute o código. Se não, aí a gente vem para outra parte, certo? Que no caso é isso aqui, o else. Então, se o usuário fizer o que eu peço, execute o código. Se ele não fizer, execute o outro código, que é no caso o else. Então, o else vai direto para essa parte do ou, no caso. Então, se o usuário fizer o que eu peço, execute esse código. Se não, execute esse código. É basicamente isso. Os operadores lógicos que a gente trabalha dentro dessa sintaxe aqui, que nós usamos, é o seguinte. O E, nós usamos os dois símbolos que a gente usa, que é o E comercial, que nós usamos também para colocar endereço no printf, mas aqui nós vamos usar como operador lógico para ligar o I. Então, no caso, vamos supor aqui, vou ao cinema e jogar bola. Então, nós temos aqui o E como isso. Ou, a mesma coisa, a gente usa aqui as duas barras para denotar aqui o ou, e o não, ou diferente, a gente coloca o acento de exclamação aqui para denotar isso, ok? Agora, nessa parte de exercícios, vamos dividir o vídeo em duas partes. Nessa primeira parte, nós vamos fazer o primeiro exercício, que é o exercício básico, que dá para entender perfeitamente como funciona o if na forma básica dele, o if e o else, que é de fazer um programa que receba um número de 0 a 100 e imprimir na tela.
E caso o número for inválido, imprima na tela número inválido. No segundo vídeo, que é um exercício um pouco mais avançado, nós vamos fazer aqui um programa que receba 3 números e ordena esses números em ordem crescente. Ele é um pouquinho mais difícil, mas não tão difícil para entender, então dá para fazer tranquilo e a gente vai fazer no outro vídeo. Nesse vídeo, vamos fazer o primeiro exercício. Voltando aqui, no primeiro exercício, nós temos que fazer um programa que receba um número de 0 a 100 e imprima-o na tela. Caso for inválido, imprima na tela número inválido. Ok, perfeitamente. Primeiro, vamos usar aqui, para colocar aqui entre o 0 a 100, nós podemos colocar aqui um comando que nós aprendemos na primeira aula, que é o de definir o valor de uma variável, aqui no caso. Então, vamos definir um mínimo e um máximo aqui para esse exercício. Então, vamos colocar aqui o nosso jogo da velha aqui, define, certo? Define. A gente vai colocar um mínimo, que é 0, e um outro define, que é o máximo, que é igual a 100. Feito isso, nós já podemos usar, porque basicamente o define é para quando você tem milhares de linhas de código aqui, para a gente, se você tem uma variável lá embaixo que você precisa mudar, ao invés de você vasculhar na sua linha de código toda, todas as linhas, você pode vir aqui simplesmente no define e mudar aqui o valor do define, certo? Então vamos continuar o exercício. Faça um programa que receba o número de 0 a 100 e imprima na tela. Ok, então, primeiro a gente precisa receber um número do usuário. Então, o número de 0 a 100, ele tem que ser um número inteiro. Ok? Então, int, vamos colocar aqui um número n, certo? Então, pronto. Fizemos isso, vamos receber aqui, vamos falar para o usuário, tirar um número e colocar aqui para a gente. Então, printf, vamos colocar aqui para o usuário, digite um número de 0 a 100. Digite um número de 0 a 100, certo? Feito isso, vamos colocar agora escanear. Scanf. Vamos escanear aqui. A gente precisa de um %i, que é o inteiro, ou %d no caso. Vamos colocar aqui o %d, como nós já aprendemos. %d e o valor da variável, o endereço, no caso aqui, do nosso número, que é n, certo? Então, nós já temos o n. Agora, vamos usar a nossa estrutura condicional. If, se o número que ele digitou estiver entre o 0 e o 100, a gente vai executar o código, ok? Então, se o número que ele digitou for maior ou igual a 0 e, olha lá, para os comandos de relação aqui que a gente precisa, e for o n menor ou igual a 100, a gente faz isso. Mas agora, olha só, por que que a gente não precisa colocar 100 aqui? Porque nós já declaramos aqui, já definimos o que é o mínimo e o máximo. Então, nós simplesmente podemos colocar aqui mínimo e colocar aqui máximo. Porque quando a gente precisa, no código, mudar esses valores de mínimo e máximo, a gente só muda aqui, certo? Então, é bem prático e bem usual de fazer isso. Então, vamos abrir a chave aqui. Abrir a chave, quando é um comando único no if, não é necessário abrir as chaves quando é somente um printf. Mas, como a gente aprendeu assim, vamos colocar uma chave logo. Então, printf, vou colocar aqui o número dele. Então, %d, vamos colocar o número dele, que ele digitou, certo? Então, pronto. Caso ele não tenha digitado um número, então, else. Se ele não digitou um número, else, então, printf, número inválido. Ok? Então, aqui nós já temos o comando bem funcional. Vamos entender agora o código por si só. O que o código faz? Primeiro a gente definiu aqui o que é o mínimo e o máximo, que é 0 e 100. Primeiro, o usuário vai digitar um número entre 0 a 100. Caso ele digite, se o usuário digitar um número entre 0 e 100, execute o código. E executar o código é o printf, ok? Se não, se ele não digitou o que a gente queria, printa número inválido. Então, feito isso, vamos executar o código para ver
se está tudo ok. Digite um número de 0 a 100, certo? Vamos digitar aqui 50. Ele printou 50. Agora vamos digitar um número fora desses intervalos, certo? Então vamos colocar 101, número inválido. Então isso já é o nosso primeiro exercício feito para a gente continuar aqui os nossos exercícios de C.